Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz. Olá, amigo, olá, amiga ouvinte. Aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe o nosso propósito de bem servir. Estaremos hoje apresentando mais um estudo de caso com base em artigo de Sidney Fernandes. Falaremos hoje sobre a espiritualidade e saúde. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, envie seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br carloseduluz@uol.com.br. E para o programa de hoje, mais uma vez, felizes recebemos nossos amigos Carlos Luz e Sidney Fernandes. Olá, Theo Oliveira, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. E hoje eu estou trazendo aqui um artigo meu chamado Um Médico no Além. Eu vou tentar resumi-lo para não tomar muito tempo do programa, para que a gente possa dar ao Carlos mais oportunidade de esclarecer alguns pontos. Eu conto a história do Arnaldo, um médico que morreu e achou que iria para o céu, porque fez algumas contribuições para a sua igreja. É claro que as contribuições em favor das entidades sociais, os templos religiosos, centros espíritas, paróquias, sim, elas são muito boas para poder manter as casas. As pessoas chegam ali com tudo arrumadinho, limpinho, luz acesa, mas nós temos que contribuir para que isso possa acontecer. Mas ele achou que, quando ele fez uma contribuição para o Padre Bernardo, que estava tudo resolvido, porque ele era um generoso doador da sua paróquia. E não foi bem isso que aconteceu. O Arnaldo chegou lá e passou uns tempos com aflição, demência. Ele até pensou assim que o serviço diplomático da sua igreja não tinha sido bem atendido no céu. A verdade é que o que importa lá na espiritualidade não é o que damos de dinheiro, o que contribuímos. O que importa é como nós nos comportamos aqui na Terra. E ele teve a oportunidade de ser médico lá na espiritualidade. E ele passou a desenvolver assim, atividades bem interessantes, porque não era apenas fazer diagnósticos, mas, acima de tudo, aplicar recursos magnéticos nos necessitados que eram encaminhados para ele. Enfim, graças a Deus, ele pôde desenvolver lá muito do que ele aprendeu na medicina terrestre. Ele era um homem bom, estava só equivocado com relação a essa questão aí do céu e do inferno, mas ele passou a ajudar as pessoas lá na espiritualidade. Então, a questão é a seguinte: será que nós podemos dizer que um dia a medicina terrena vai ter essa metodologia terapêutica que o Arnaldo encontrou lá no plano espiritual? Nós temos notado, ainda ontem, eu recebi aqui uma informação de uma pessoa que não fala em religião, não, mas fala em problemas da alma, problemas psicológicos, e ele reiterou que quando uma pessoa se apega às coisas espirituais, leva a sério a sua religião, ela tem mais chances de sucesso no processo da sua cura. Hoje, as universidades americanas treinam médicos e equipes para lidar com a espiritualidade dos seus pacientes, mostrando que há efeitos benéficos na prática religiosa, efeitos da espiritualidade na saúde. Então, eles concluem que a falta de perdão, e quando a pessoa mantém rancor, ressentimento, vingança, egoísmo, isso aí acaba atrapalhando a saúde da pessoa, sendo verdadeiras causas das doenças. E agora eu quero perguntar para o Carlos Eduardo Luz algumas coisas relacionadas com a medicina e com a espiritualidade. Carlos Eduardo Luz. Os médicos dos anos 50 e 60 afirmavam que era superstição a prática do passe,
e da oração. Será que a medicina de hoje já mudou, Carlos? E ela já admite tais práticas em alguns hospitais? Sidney, é muito interessante a gente ver que essa mudança, né, quem viveu nessa época, nos anos 50, 60, 70, 80, 90, a gente vai observando que realmente ocorreram e ocorrem mudanças na medicina ao longo desse tempo, indo em direção à espiritualidade, indo em direção a outras práticas que não sejam estritamente aquelas compreendidas e entendidas e definidas pela ciência, vamos dizer assim, oficial, né? Então, E hoje é a medicina está interessante. melhor, Carlos? Como? A medicina de hoje está melhor? Ela evoluiu? Ela como um todo, ela evoluiu, porque estão sendo consideradas essas práticas que naquele tempo era considerado superstição. E não só isso, como, por exemplo, chá, essas medicações naturais, tudo isso aí era considerado anticientífico, né? O pediatra, quando a mãe dizia para ele que estava dando um chá de hortelã para a criança, ele falava, isso é superstição, isso aí não tem nada a ver, né? Então, só tinham olhos para o que a ciência oferecia, o que a ciência oficial oferecia. Mas hoje em dia se considera, né, a acupuntura, a homeopatia, embora não seja uma unanimidade, né, mas isso aí são consideradas especializações médicas, práticas feitas inclusive em hospitais, grandes hospitais, em locais de grande nome em termos de medicina. Então, houve sim um progresso, e esse progresso eu acredito que se deu mais pela própria evolução da ciência. Na medida que os instrumentos científicos vão mostrando, por exemplo, a ressonância magnética funcional, né? Mostra um cérebro em funcionamento, a pessoa fazendo atividades enquanto o seu cérebro é sondado dentro de um equipamento de ressonância específico para isso, e ali vê que as áreas do cérebro, quais que são ativas, quais as que não estão ativas, e antigamente falava que tudo era no cérebro, e hoje já existem grandes perguntas dentro da medicina para as questões de como funciona a memória, como funciona o cérebro, como funciona a cognição, né, como que se processa a informação dentro da nossa casa mental. Então, todas essas grandes perguntas, elas não têm resposta objetiva, mas uma certeza se tem observando pelas técnicas de imagem, é que não é cerebral, né? As recordações, uma criança prodígio que toca um instrumento musical, compõe músicas, ela com certeza não aprendeu isso nessa vida. Ela trouxe de vidas passadas. É um aprendizado que está no seu espírito. É um registro de memória extracerebral que está no seu espírito. Então, Carlos, essas questões mudou sim. Hoje já se observa tudo isso aí e a medicina está caminhando cada vez mais nessa direção. Carlos, eu noto que os médicos mudaram mesmo de comportamento. Há pouco tempo eu acompanhei um encontro de médicos cardiologistas lá em Fortaleza, e um dos pontos que eles abordaram durante todo o congresso deles foi a questão da espiritualidade. Agora, isso não significa que o cardiologista, hoje, no seu consultório, venha indicar uma determinada religião, e sim a espiritualização. Carlos, existe uma diferença entre espiritualidade e religiosidade? Existe, viu, Sidney? Você gosta aqui de metáforas? Então, aqui tem uma metáfora interessante. A ciência, por exemplo, ela pesquisa, né, um cientista,
né, que faz pesquisa de drogas para os laboratórios, de novas drogas, de inovações, ele busca muitas vezes essa informação nos pajés, nas pessoas do conhecimento popular, nas ervas, e a partir dali que ele tem notícia que uma determinada erva, um determinada vegetal produz um efeito, ele vai simplesmente pega aquilo ali, extrai o princípio ativo daquele vegetal e faz experiência para verificar se ele realmente atua como conforme o conhecimento popular diz. E aí, nessa metáfora, então, a ciência fez isso com a religião. Ela está indo na religião e extraindo da religião o seu princípio ativo. Então, nós podemos dizer, fazendo essa metáfora, que a espiritualidade é o princípio ativo extraído das religiões. Ali do meio dos rituais, do meio de muita coisa que é secundária, dispensável nas religiões, existe a espiritualidade, que é esse conceito de que existe uma realidade não material, e essa realidade aí, mais e mais se descobre que é a fonte das doenças e das curas. Então, o caminhar da medicina nessa direção vai ser feito cada vez mais, produzindo efeitos de cura mais efetivos e mais permanentes, e a partir da hora que os valores como o perdão, o amor, né, a solidariedade e o trabalho voluntário forem incorporado às terapias ocupacionais, né, a partir de tudo isso aí, da comprovação da efetividade dessas ações no bem em termos de curas, a medicina vai caminhar nessa direção aí, até entender por que Jesus dizia, quando curava, vai e não peques mais. Carlos, você falou na sua resposta anterior que algumas coisas que são utilizadas não são unanimidade. Pouco tempo atrás eu estava me tratando com um médico e ele paralelamente começou a falar mal da homeopatia, dizendo que era um placebo. E eu falei para ele, doutor, e funciona o placebo também com animais? Porque hoje em dia é muito comum cuidar de animais com homeopatia. Isso quer dizer, Carlos, que alguns profissionais não atentam para a realidade espiritual. Agora eu lhe pergunto, eles abrindo mão da espiritualização e tratando bem do doente com respeito, profissionalismo, dedicação, mesmo assim ele pode ajudar o paciente, Carlos? Sidney, eu acho que a boa intenção da pessoa em curar, independente se ela seja materialista, seja espiritualista, ela sendo um profissional competente, com boa intenção, querendo ajudar, querendo fazer o bem, ele com certeza obterá resultados na sua terapia, na sua prática de medicina. Agora, quem usar o recurso de espiritualidade junto, né? Lembrando André Luiz que ele dizia, se os médicos orassem, Sim, né? sim. Então, a capacidade, a oração, ela funciona como uma alavanca enorme, multiplicando a força curativa do médico em função do seu paciente. Poderíamos dizer, Carlos, que ele pode chegar nessa situação até a abordar, vamos dizer, a causa do problema, porque um vai cuidar só do efeito, o outro, além do efeito, também Assim. vai suscitar a melhoria da causa do problema. Seria isso, Carlos? Exatamente, porque em termos de causa, se a gente pensar a causa mais profunda que nós temos, é a questão comportamental, né? Comportamento no bem, comportamento no amor, comportamento nas práticas das virtudes do Evangelho, elas geram saúde, tanto física quanto mental nas pessoas. Isso é uma constatação da ciência oficial, queira ou não os materialistas, né? Isso é uma constatação que isso funciona. E cada vez se entender, se a ciência pesquisar mais, entender mais,
que a causa primária, né, das doenças, elas têm essa componente comportamental. Né? Falando novamente em metáfora, vamos imaginar, se nós temos uma goteira em casa, nós podemos resolver a goteira enxugando com um pano aonde a água está pingando. É uma solução alopática, vamos dizer assim. Agora, nós podemos fazer uma outra solução, fechar o telhado, por exemplo, que aquela telha está quebrada. Seria uma solução homeopática. Exagerando na metáfora aí, nós poderíamos resolver de maneira definitiva, atuando na causa primária, que é a água que está vindo de cima, fazer parar a chuva, né? Então, atuando nesses 3 níveis. Então, nós teríamos a alopatia, é o pano que enxuga. A homeopatia é a telha que se conserta. E a parar a chuva seria a ação da espiritualidade em sua força maior, que seria a força de Deus, né? Então, é essa a ideia, viu, Sidney? Carlos, eu estou lembrado, quando você estava dizendo aí, uma passagem que está no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, em que passa uma ambulância e ele vê um médico ao lado ali do motorista e tem um protetor espiritual ao lado dele. E André pergunta, mas ele não é médium? Ah, é médium, sim. O médico também é um médium da saúde. E aí chega no ponto que você falou, quando uma pessoa muito dedicada e quer ajudar o paciente, ainda que ele não seja espiritualizado, não tenha uma religião, ele é bem acompanhado pela espiritualidade, né, Carlos? E ele recebe a inspiração para trabalhar melhor. Não é isso, Carlos? Ah, com certeza. E muitas vezes, viu, Sidney, às vezes a pessoa sendo materialista, mas ela tendo um ideal, um amor muito grande pelo que faz, pela profissão, isso aí dá a ela méritos, entre aspas, de mobilizar na espiritualidade um recurso muito grande que atua em benefício daquilo que ela está fazendo. Então, a gente pensar na religiosidade, na espiritualidade, primeiro que a gente desloca das casas religiosas, né? A religião é alguma coisa que ela é localizada, né, na casa religiosa, no momento que faz a oração. Agora, a espiritualidade é vida, ela permeia a nossa vida, ela está em todo lugar, né? Esse exemplo que você deu aí do médico sendo ajudado pelo mentor espiritual ali, é a vontade dele em curar, em ajudar o paciente, né? Então, sempre que se tem vontade em fazer o bem, em fazer alguma coisa em favor da coletividade, com certeza nós mobilizamos recursos no plano espiritual para isso. Lembrando ainda um filme de Spielberg, um dos primeiros que ele fez, chama, se não me engano, Além da Eternidade, em que tinha os pilotos que apagavam incêndios com um avião, né? Eu lembro. Então, ele desencarnou, batendo no avião lá, e ele vinha auxiliar outros pilotos encarnados a fazerem o trabalho dele de apagar incêndios florestais com avião. Então, é uma ação de um mentor, que não é um mentor espiritual religioso, mas atuando em favor de uma pessoa que está trabalhando, fazendo um trabalho importante, que é apagar um incêndio florestal. Então, todo profissional, todo bom profissional que age com honestidade, com bondade, ele vai ter, com certeza, ao seu lado um mentor espiritual o ajudando. Por outro lado, também, né, Sidney? Todo mundo que se dedica ao crime, à corrupção, ele vai ter do seu lado figuras tenebrosas das sombras atuando, o intuindo, dando boas más ideias para que ele exerça o seu mistério de prejudicar o ambiente, o próximo, e etc, etc. Né? Eu atribuo aquela possibilidade que Hitler teve de livrar-se dos vários atentados que ele sofreu durante a sua jornada nazística,
eu acho que ele era muito bem protegido pelo Protegido, plano né? espiritual inferior, viu, Carlos? Olha, Sidney, com um exemplo um pouco mais prosaico que o seu, mais simplificado, a gente vê o pessoal que bebe, né? Que a gente sabe que quem bebe é bêbado contumaz aí e já em fase de alcoolismo instalado, ele tem uma pleiade de espíritos que bebem junto com ele que o acompanham. Então essa turminha aí protege ele de tudo, menos de querer parar de beber, né? A gente vê que acontece coisa com bêbado, né? De andar no trânsito, no meio de tudo, e não acontecer nada, né? Até casos assim, folclóricos de cobra que pica. O que é isso? É a proteção espiritual, não com o objetivo de ajudar, vamos dizer Para especificamente. preservar a sua presa. Exatamente. Carlos, para encerrar o programa de hoje, eu quero saber se o ódio, a falta de perdão, o ressentimento, isso provoca enfermidade, Carlos? Ah, com toda certeza, né, Cid? E cada vez a medicina percebe mais isso aí. A ação, né, a nossa casa mental, o nível dos pensamentos, das intenções que, que transitam por nossas casas mentais, né, eles definem o estado da nossa saúde física, né? A chamada interação psicossomática, ela se dá, né, simplesmente por presença de pensamentos negativos, pensamentos de vingança, pensamentos de ódio, de mágoa. Só esses pensamentos estarem presentes na nossa casa mental, o nosso sistema, ela é a chefia do nosso soma, da nossa coordenação, é a coordenação das ações do nosso soma físico, do nosso corpo físico. Elas estando presentes na nossa casa mental, o corpo responde com doenças. Assim como também ideias criativas, ideias positivas, ideias de servir ao próximo dentro da nossa casa mental, elas canalizam energias positivas do mais além, do alto, e produzem efeitos positivos na nossa saúde que, que a pessoa sente com certeza. Para encerrar, Carlos, a empatia, a solidariedade, o freio na língua, evitando a maledicência, o palavrão, nos protegem? Ah, tudo que é bom, tudo que é bem, né? Tudo que é bom, belo, ele está em sintonia com a fonte da vida, com a fonte de amor, com a fonte de criação que é Deus, e com certeza essa nossa ligação com isso nos protegerá. Quer dizer, então, que a limpeza da nossa alma, daqueles pontinhos cinzentos lá da nossa alma, quando fazemos isso, temos mais saúde e melhores corpos em vidas futuras, Carlos? Ah, com certeza. Tirando, obviamente, as questões kármicas que a gente tem, o Chico Xavier, por exemplo, tinha suas doenças kármicas, né? Fazendo exceções a elas, mas mesmo as doenças kármicas, a gente convive melhor com elas, a gente se acostuma mais com elas e consegue encontrar mecanismos para superar as limitações que essas doenças kármicas trazem. Então, é o que o Espiritismo fala, o que o cristianismo fala, buscarmos ser boas pessoas, sermos bons cidadãos, nos dedicarmos ao bem e ao próximo. Isso aí vai resolver, com certeza, no médio e longo prazo, todos os nossos problemas de saúde. Muito obrigado, Carlos, pela sua participação sempre brilhante. Retorno para Té Oliveira para o encerramento de mais um programa Além do Arco-Íris. Mais uma vez, obrigado, Sidney, obrigado, Carlos, obrigado pelo prazer de participar do programa Além do Arco-Íris e muito obrigado pela sua sintonia, você que esteve conosco até agora. Que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus e a sintonia com os bons espíritos estejam sempre conosco e até a próxima semana. Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz.